Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Com índices de popularidade no pior patamar histórico, humilhado em votações no Congresso e retratado como irrelevante no cenário internacional, o presidente Lula e o partido dele, o PT, decidiram partir para uma tática quase suicida, do tudo ou nada. A ordem no Palácio do Planalto e na militância do Partido dos Trabalhadores é judicializar as derrotas no parlamento e radicalizar o discurso do nós contra eles, pobres contra ricos. Uma tática, digamos, de baixo nível, muito usada pelo PT no passado para tentar constranger os parlamentares a não votarem contra projetos do governo. No último análise de hoje, nós vamos falar sobre esta estratégia desesperada do governo, do PT, as razões para o desespero e como isso deve afetar a vida política e econômica do país nos próximos meses. E para isso a gente tem aqui no estúdio com a gente hoje a dupla, Deltan Dallagnol e Guilherme Kilter. Tudo bem, Deltan? Como vai? Tudo bem, Tosi. André, como é que você tá? Filho, como você tá? Tudo bem, meu pai. Boa noite, Tosi. Boa noite, Marcílio. Todo mundo. Sim, viu? Foi só cutucar um pouquinho, eles já revelaram-se como Bob pai, Bob filho ali, André Marcília. Não, aqui é perfeito, Tosi. É filho, pai e avô ali na tela. Nossa! Acabou com Marcílio. Eu prefiro dizer que aí é o Batman, o Robin, e aqui é o Super-Homem. Né? Depois vocês definem aí quem é o Robin e o que é o Batman. Mas essa de vô não dá, pelo amor de Deus. Assim no começo do programa vocês me mandam essa, acaba com a minha autoestima. Você está quase torcendo agora pela regulação das redes agora, pelo Moraes, hein? Exatamente, é para isso que eu votei no Moraes. Para não termos 213 milhões de tiranos que dizem o que bem entendem aí, como disse a Carmen Lúcia, né? Olha, a retórica do nós contra eles, dos pobres contra os ricos, tão usada e abusada por Lula e pelo PT em eleições passadas, como eu disse, acabou de ganhar uma recalchutagem. E virou uma última aposta, talvez, do petismo para tentar salvar um governo que naufraga perante a opinião pública. A ordem dos petistas é partir para o enfrentamento tudo ou nada. Quer ver a prova disso? Nós vamos mostrar um vídeo que o PT acabou de publicar nas redes sociais com o uso da inteligência artificial. Acompanhe. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem está no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com um novo IR. Fazer os super ricos do site de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. O vídeo do Partido dos Trabalhadores que vai na mesma toada, utiliza a metáfora de uma balança para dizer que ele, o PT, trabalha pela justiça social no país, enquanto os outros estão todos do lado dos mais ricos e endinheirados. Bem, como resposta aos vídeos do Tudo ou Nada do PT, a Federação dos Partidos União Brasil e Progressistas fez um outro vídeo, também usando a inteligência artificial. Os partidos do chamado Centrão ironizam o discurso petista e colocam um novo peso na balança, a companheirada de Lula. Pensando bem, o povo não aguenta mais carregar o peso de um governo com quase 40 ministérios. Um governo que aumentou as despesas, não para nós, mas para eles, a companheirada. E a gente carregando cada vez mais o peso nas costas. Estatais que só dão prejuízo. Agora querem passar a conta pra gente de novo, dizendo que estão do nosso lado, mas imposto? A gente sabe quem paga no final. Os mais pobres. A violência é um peso. O preço dos alimentos, um peso. E agora querem nos taxar ainda mais? O governo do PT devia tirar o peso das nossas costas e cortar o desperdício. A gente não se engana. Tudo o que eles dizem é artificial.
até a inteligência das propagandas. Presidente, abra todos os sigilos de 100 anos. Esse dinheiro é nosso, dos pobres, não de vocês. Bom, então aí alguns vídeos aí. O ataque e o contra-ataque parece já uma campanha eleitoral em andamento, né? Mas o que dizer, começando aqui, talvez com o Deltan, então, aqui na minha frente, Deltan, o que dizer dessa retórica do enfrentamento, de tentar jogar a população brasileira uns contra os outros, né? Já deu certo, de certa forma, em anos anteriores, outras campanhas eleitorais. Os tucanos sofreram muito com essa tentativa de demonização constante, né? Tudo que fosse contra o petismo na época era alinhado aos ricos, aos endinheirados, e agora de novo essa mesma ladainha. Cola isso? Olha, Tosi, a primeira coisa que eu teria a dizer sobre isso, tem várias coisas para dizer, a gente pode aqui ir, voltar nos comentários, mas a primeira coisa que eu queria reforçar é a hipocrisia moral dessa propaganda do PT. Porque quem está dizendo que é preciso aliviar a carga dos pobres são os mesmos que pegam um jatinho para ir no ginecologista. São os mesmos que contratam 2 maquiadores como funcionários da Câmara e pagam com o nosso dinheiro. São os mesmos que fazem rachadinha e depois vão fazer acordo no Ministério Público para zerar o jogo. São os mesmos que viajam toda hora para o exterior e gastam milhões em viagens para o exterior. São os que têm quase 40 ministérios. São aqueles que só pensam em gastar, em aumentar gasto e para isso querem aumentar o imposto. Como se a nossa carga tributária já não fosse uma das 30 maiores do mundo, só que diferente dos outros 30 países, segundo o estudo do IBPT, nós somos o país que menos devolve para a sociedade em termos de saúde, educação, segurança, em termos de serviços públicos essenciais. É uma tremenda hipocrisia, porque eles dizem é preciso aliviar a carga dos pobres, mas eles vivem de privilégios. Eles são aqueles que amassam o dedo em cima da carga dos pobres. Então é um discurso hipócrita, moralmente hipócrita. Quem são eles para fazer um tipo de discurso desses? Agora, além de ser um discurso hipócrita, imoral, além de ser um discurso feito por pessoas que sugam o povo e aí querem dizer que a culpa é dos outros, além disso, o que a gente vê é que esse discurso ele gera divisão na sociedade. Ele quer implantar o ódio na sociedade e ele é eleitoreiro. Ele quer implantar o ódio do empregado contra o patrão para buscar conseguir o voto do empregado numa época de queda de popularidade do Lula, em que ele caiu para a mínima histórica da popularidade. Vamos lembrar que o Lula já chegou a ter quase 90% de popularidade, Tosi, no final do seu segundo governo. E hoje está com 28%, segundo a última pesquisa. Então o que a gente vê é um Lula desesperado por uma saída. E eles viram agora uma oportunidade de criar um discurso que possa trazer as massas para eles. Mas é um discurso hipócrita. É um discurso que, lembrando daquele livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, é um discurso que é feito por porcos para os outros animais, porque esses porcos querem unir os animais a favor deles para derrotar os humanos e para depois comandar as pessoas, como eles vêm fazendo, extraindo privilégios e se lambuzando com o dinheiro público, desperdiçando o dinheiro público das pessoas e onerando esse povo cada vez mais. Eles têm a caneta na mão. Se existe hoje encargos demasiados, a culpa é deles. Kilter. Você sempre surpreende com o PT, né? Quando você acha que eles chegaram no fundo do poço, eles vão lá e surpreendem ainda mais. Eu não sei quem teve a brilhante ideia na reunião lá dos ministros de falar, já sei, tá tudo ruim, estamos caindo nas pesquisas, muitas críticas, vamos fazer um vídeo defendendo imposto. E todo mundo falou, brilhante ideia, maravilhoso, vamos fazer. O que mais a gente poderia fazer? Em nenhum momento isso revela um pensamento umbilical do PT. Eles nunca, jamais pensam em cortar imposto. É só em substituir, é só em aumentar, é só tirar daqui e colocar ali. Nunca corta imposto, nunca corta gasto, só aumenta os privilégios, só aumenta a mamata. Então, a questão para o povo que fica é, eu não quero saber quem vai pagar imposto. Se sou eu, se sou bilionário, eu quero pagar minhas contas. Eu quero gastar menos, eu quero pagar o mercado mais barato. Quero pagar menos imposto. E aí eles vão lá, fazem essa propaganda, você repara aqui no final do vídeo, o cidadão normal, ele não fica com uma sacola menor, né? O bilionário que ganha mais. Então, assim, ambos continuam pagando imposto, não se reduz no sentido, aumenta a carga tributária geral no Brasil de qualquer jeito. E é uma falácia, a gente sabe que grandes riquezas não são taxadas, eles jogam para fora, vão para outros países, investem em outros lugares, buscam, enfim, outras formas de investimento. E, surpreendentemente,
ser de esquerda deve ser péssimo, né? Ser criticado de todo lado. Eu vi gente criticando o PT de esquerda, uma bolha de esquerda lá no Twitter. Como assim o Partido dos Trabalhadores se diz defender os trabalhadores e usa inteligência artificial para fazer um vídeo, não contrata um trabalhador de verdade, não contrata ator, não contrata gente de verdade para fazer o vídeo. Ou seja, sofrem críticas de quem é de direita, de quem é de centro e de quem é de esquerda. Inclusive, foi bom, Todd, você ter mostrado esse segundo vídeo do Neoprogressistas, porque há uma baita hipocrisia ali também, né? Não é só no do PT. Eles fazem um vídeo falando de cortar imposto, que o governo Lula tem 40 ministérios, é muito pesado, mas vale lembrar que eles têm 4 desses 40 ministérios, o União Progressistas. Então, assim, querem abrir mão dos ministérios? Como é que vai ser? Vamos ajudar a cortar imposto ou vai ser só aí apelar para o discurso político geral, né? Então, a gente tem que ir para a prática também. Deixa eu fazer um parênteses só, deixa eu falar, mas eu achei a mesma coisa que você. Agora, o que mais me chamou a atenção foi no final desse vídeo do Neon Progressista eles falarem, nós, os pobres. Cara, para com isso, cara. Os deputados, os senadores, um partido poderoso que recebe aí, né, os partidos hoje recebem 5 bilhões de fundo eleitoral e mais bilhões de fundo partidário. Aí eles colocam, nós, os pobres, vem aqui com os pobres do Neon Progressista. Foi uma piada isso aí. Quero ver eles acharem o pobre. Eu quero ver. Aí, ó, botem, pessoal, aí nos comentários o pobre do União que vocês conhecem. Se vocês conhecem algum pobre filiado à União Brasil ou progressista, a gente quer conhecer um político, um deputado, um senador. A gente está à busca aí, se a União quiser indicar um pobre aí deles. Mas, enfim, Tosi, é uma hipocrisia de todos os lados. É péssima essa ideia de defender imposto. Ainda bem que eles estão indo por esse caminho, porque aí o governo desgasta mais rápido, a gente se livra deles mais rápido ainda. O negócio já descamba aí, enfim, fica tudo ruim. Aí o Congresso está acordando pelo menos, né? Porque vem o Gumoto, derruba o IOF, vem o Alcolumbre e fala que vai pautar a anistia depois que o Gumoto pautar. Então, eles estão ali se articulando contra o governo. Então, que continue assim, porque quem sai ganhando é o povo, com o Legislativo enfrentando aí esse governo do Lula. O que parece ser consenso já de saída é que é um golpe baixo, né? Essa coisa de você querer dividir uma sociedade de pobres e ricos numa simplificação extrema, né? Como se todo mundo que está desse lado presta, todo mundo que está do outro lado não presta porque é rico, porque fez fortuna, porque gera empregos, porque, enfim, virou patrão. É preocupante isso. Mas vamos ouvir o Marcília reagindo a esses vídeos aí dos pobres e ricos, Marcília. Tosi, eu acho que você pegou vou pegar esse gancho seu, porque ele resume mais ou menos essa minha impressão. A gente está falando aqui de um vídeo que é de campanha, né? A gente precisa reconhecer aqui que vamos dizer, a esquerda está em campanha, mas a oposição também está, né? Então, a gente também idealiza um pouco aqui o Congresso, ou, enfim, eu mesmo fui, em relação a essa questão do IOF, eu fui uma das pessoas que saiu em defesa da postura, da conduta do Congresso, mas vamos lembrar que na mesma semana o Congresso estava ali aumentando o número de deputados, o que é um rombo significativo também nos cofres públicos. Então, a gente vai entrar daqui para frente num lugar, o que eu quero dizer com isso é assim, esse governo é uma porcaria, mas nós também não temos um Congresso que é absolutamente impassível de críticas, né? Mas esses vídeos, eles colocam a questão nesse lugar. É claro que vão colocar porque a gente está tentando reduzir ao máximo a discussão a um nós e eles. É aquela história. Por quê? Porque isso, para a campanha eleitoral, funciona. Se você olhar, por exemplo, a esquerda, né? Eu gosto muito sempre quando o Fiuza, ele, nos comentários dele, quando eu participo com ele, ele sempre faz essa ressalva, e eu concordo com ele. Ele fala, a gente chama de esquerda, às vezes, um monte de burrices, mas aquilo não é esquerda, né? Aquilo é gente burra, que está afiliada à esquerda. Ele não fala, obviamente, com essas palavras, fala com muito mais delicadeza, mas mais ou menos a gente chama de esquerda, às vezes, um tipo de pensamento que não é de esquerda, é um pensamento eleitoreiro, é uma visão que não é a da esquerda, né? A esquerda, ela tem por trás... Vamos ver se... Algumas retoma ali, Marcília. A esquerda tem por trás pontinhos. A esquerda tem por trás desses vídeos, claro, algumas cabeças como Dirceu e coisas do gênero, que são pessoas tão simples assim, ou que têm um raciocínio simples ao contrário. São até pessoas muito capazes
e usam sua capacidade, infelizmente, para a esquerda. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer com isso é que a gente está diante aqui de vídeos que tentam realmente resumir a coisa ao máximo, mas isso não necessariamente é o pensamento da esquerda, a meu ver. Não é necessariamente também a nossa reação a esse vídeo, o pensamento da direita. Mas para a campanha ou para as eleições é necessário que as coisas sejam mais digeríveis. Vamos assistir um outro videozinho, que é a reação do presidente da Câmara, Hugo Motta, que comentou esse discurso radical aí do PT. Ele disse que quem alimenta o nós contra eles governa contra todos. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O diagnóstico é correto, né? Querem criar polarização social, como a gente falou, que já foi criado lá atrás. Agora, essa história de desafiar a Câmara dos Deputados, de criar uma polarização social, de levar tudo ao extremo, ela pode ser perigosa para o PT, para o presidente Lula, para o governo atual, ou isso aí faz parte já dos primeiros golpes baixos de uma campanha política e esse Congresso, digamos, não vai responder com uma voz mais grossa, digamos, talvez até criando alguns problemas mais sérios para o governo? Então, eu acredito que algum nível de polarização é sempre presente, é sempre saudável, é sempre válido, ainda mais quando a gente vem de eleições como agora, 2018, 2022, que a gente teve Bolsonaro e Lula repetidas vezes, esse conflito entre PT, direita e tudo mais. Então, em algum nível, isso sempre vai existir. O Hugo Motta está falando o que ele acredita, a voz do centro. Ele é do Centrão, está representando o Centrão e, ok, nada novo nisso. A novidade talvez é a camisa do Flamengo, que foi baita pé frio ali, o Flamengo perdeu, foi eliminado, e o Motta no dia seguinte com a camisa do pé frio, com a camisa do Flamengo, mas tudo bem. Eu de fato vejo alguma virtude sim nessa derrubada do IOF. A gente tem um Congresso que cada vez mais tem afastado suas relações com o Executivo, como o Marcília falou agora, não é nenhuma lua de mel, né? Porque eles também vão lá, aumentam gastos, fazem a sua pataquada toda de centrão ali e fazem o papel deles também em tudo que é ruim. Mas, de alguma forma, se eles puderem fazer alguma oposição, alguma fiscalização, que é o papel do Congresso, a esse governo Lula, todo mundo sai ganhando. Quem dera eles tiverem o mesmo posicionamento em relação ao INSS, à farra do INSS, ao escândalo de corrupção, às viagens da Janja, aos gastos exuberantes, ao aumento de imposto. Se eles continuarem tendo essa postura de enfrentamento, quem sai ganhando é o Brasil. Porque a gente está vendo uma grande coalizão de PT no Executivo, de Congresso silenciado por emendas, e aí de STF avançando cada vez mais sobre os abusos do poder. Agora, pelo menos, há alguma dissidência. A gente sabe que é por conveniência. Não é porque eles acreditam que o brasileiro está sofrendo, a gente sabe que é conveniente para eles nesse momento. Mas que seja, que isso esteja beneficiando o povo no momento, já é suficiente. Agora, cabe aos parlamentares de direita fazerem com que essa mudança seja permanente, que seja algo que vai durar mais tempo, que não seja só uma revolta de ocasião, e aí depois, quando o Flávio Dino liberar as emendas lá no STF, eles voltam a ser o que era antes e está tudo certo. Então nós temos também que pressionar para que, sim, essa polarização faça valer a pena, em algum sentido, a oposição do nós contra ele. Será, Deltan, que não começa a ver agora, daqui para frente, por causa do curto período de tempo até as eleições e a escolha de novos mandatários aí, não começa a ver aquele efeito assim de memória do eleitor? Tudo que um político tomar como atitude agora, ele tem que pensar bem, porque a memória será curta, né? O eleitor talvez lembre, talvez não do ano passado, do ano retrasado, mas agora, daqui para frente, qualquer passo de um político precisa ser muito bem calculado, porque o eleitor começa, na memória recente, a ver essas inconsistências, né? Sim, então, agora eu quero dar razão para o Gui e para o Marcília quando eles falam que esse argumento do PT, essa peça, esse modelo de comunicação é extremamente burro. Ele é ineficaz. Ele foi abandonado desde há muito tempo pelos partidos de esquerda ao redor do mundo porque ele não funciona mais. Ele é uma lógica, ele segue um raciocínio do século XVIII, do século XIX, enquanto o mundo vivia aí numa era industrial, em que você tinha claramente ali uma classe trabalhadora, uma burguesia. Mas hoje vive na era pós-industrial, na era dos serviços. Você ainda tem alguns polos extremamente industriais em alguns países da Ásia.
Taiwan, China, alguns países que são lá do eixo dos tigres asiáticos. Mas para cá, hoje, você vive num modelo pós-industrial. Você tem Uber, você tem prestador de serviço, você tem toda a série de profissionais liberais e não encaixa mais essa lógica. O que mais? A gente vive num país que tem mobilidade social. Existe um sistema de redistribuição de renda para não igualar o resultado, mas para dar condições para as pessoas no tocante à educação, por exemplo, educação básica universalizada, você tem um ensino médio disponível para todos. Agora, o problema não é você não ter um sistema de igualdade de resultados. Não, o problema é o ensino não ser de alta qualidade. E aí a culpa é de quem? A culpa é do governo, porque você vai olhar os números e você tem o dinheiro dedicado para o ensino brasileiro igual ao de países desenvolvidos. Só que lá a educação tem um resultado muito melhor, uma qualidade muito maior e aqui muito mais baixa. E aí a culpa é de quem? É do governo, é do sistema estabelecido pelo governo. É do modo como eles fizeram a engenharia da educação brasileira e não corrigem. Então a culpa volta de novo para o governo Lula. Então esse sistema de você dividir em classes sociais ricos contra pobres é um sistema ineficaz, ele não alcança os objetivos. Ele é criticado dentro da própria esquerda. Hoje a esquerda ela não vê mais a luta contra a opressão como uma luta do proletariado contra a burguesia. Eles dividem a opressão em uma série de eixos, como eles chamam, uma série de estratos. Então tem a luta, na visão deles, do pobre contra o rico, tem a luta do negro contra o branco, tem a luta do LGBT contra o não LGBT, da mulher contra o homem, dos filhos contra o patriarcado. Em tudo eles veem opressão. Eles dizem que eles são da democracia, do amor, mas eles alimentam o ódio e a divisão na sociedade até uma perspectiva que não é a perspectiva cristã de reconciliação, mas até uma perspectiva que alimenta o ódio, a divisão social, que alimenta a separação. E com isso eu não estou dizendo que polarização é ruim, não, eu concordo com o Gui. A polarização era necessária, porque antes a gente tinha uma hegemonia da esquerda, dessa visão que divide a sociedade, e a gente veio com uma direita, com um discurso conservador, tentando romper essa hegemonia. E aí eles veem a gente como a raiz da polarização, quando na verdade são pensamentos diferentes, e é disso que é feito o debate democrático, é feito da pluralidade de pensamentos, exercitados com tolerância. Tolerância não no sentido de concordar com qualquer coisa, mas não exercer a violência contra a pessoa contra a qual você discorda. Esse é o ponto da tolerância. Então, esse discurso, eu fico muito confortável que o Lula esteja adotando esse discurso, porque é um discurso que não funciona mais nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Sigam com esse discurso, sigam e mais. Eu fiquei muito contente com outro fato que mostra aí a pegada, a inteligência que, como bem colocou ali a peça de comunicação, é uma inteligência artificial. Afinal de contas, a gente mal teve agora, no final de semana, uma reportagem falando que estávamos há um mês sem nenhum escândalo da Janja. E aí, graças à inteligência artificial deles, hoje a Janja não nos deixou desalentados e hoje ela pegou um jatinho para fazer uma consulta no seu ginecologista. Muito obrigado, Janja, bolsonarista infiltrada no governo Lula. Junto com o Alexandre de Moraes, inclusive, né? Nosso isento ministro. Essas caronas nos jatos da FAB, te contar. Marcília. Não, Moraes, junto com Moraes, mas Moraes não foi no ginecologista. Junto com Moraes no avião, né? No avião, claro. Agora, o que eles fizeram depois desse eu não sei. Também não vou assumir nada. Espero. Assim espero. Não, mas um ponto também interessante nesses vídeos é que eu vi poucos transexuais na inteligência artificial, né? Eu senti falta de mais negros, mulheres e homens trans, inclusive pessoas com deficiência e pessoas com idade, né? Então eu sinto que há aqui uma transfobia, uma homofobia e um etarismo e um capacitismo também artificiais. Isso aí dá para derrubar esse vídeo, hein, Marcília? Olha só que com as novas regras. Acho que se você processa o governo, você leva por homofobia. Com esse negócio de etarismo, ele se sentiu pessoalmente também prejudicado. E Tosi? Eu tenho lugar de fala. E Tosi, eu gostei muito do ponto que você levantou. Eu e o Tosi. Você falou do ponto moral. O que eles estão fazendo é julgar moralmente os ricos. Como se você ter mais ou menos dinheiro torne você mais ou menos moral. Como se você ter dinheiro seja imoral. Como você ter dinheiro automaticamente torne você uma pessoa má. Quando isso é absolutamente errado. O dinheiro em si ele não é nem moral, nem imoral.
O dinheiro é amoral, ele é como uma faca na tua mão, que você pode usar para passar uma manteiga no pão ou para matar uma pessoa, para matar a sogra, não a minha, que é uma beleza, eu amo minha sogra. Mas a pessoa pode fazer o que ela quiser com a faca, o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro você pode usar para comprar uma arma, para matar alguém, você pode usar o dinheiro para salvar a vida de uma criança que está no hospital precisando de uma cirurgia. Então, o fato de alguém ter dinheiro não torna essa pessoa imoral. E mais, o que a gente falaria das pessoas terem uma rápida ascensão social? Conheço vários empreendedores que cresceram, explodiram e tiveram uma mobilidade social por conta de ganhar dinheiro. Então, eles eram eles eram morais porque eram pobres e passaram a ser imorais. É esse o raciocínio? Esse raciocínio não tem lógica nenhuma. E ainda, esse raciocínio desincentiva aquilo que está na base da evolução da sociedade. A base da evolução da sociedade é um sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, sem o sistema de recompensa, você não tem evolução do capitalismo. Você não ia ter o progresso da ciência, o progresso da tecnologia, o progresso econômico, que faz com que hoje uma pessoa de classe média tenha uma vida melhor do que de todos os reis da Idade Média. Então, esse motor do desenvolvimento é o sistema de recompensa que ele gera desigualdade. O que a gente precisa fazer é cuidar das pessoas que sofrem, é gerar prosperidade humana. E é mitigar a desigualdade com um sistema de redistribuição que não prejudique esse sistema de incentivos que está na base do desenvolvimento humano e econômico da humanidade. E vou abrir aqui para o Marcílio, ele já pediu a vez para falar. Pô, eu queria pegar esse gancho, é interessante, viu, Deltan? Vou puxar aqui, porque eu estava esses dias discutindo isso, e tem um viés interessante, né? A gente fala de religião, e parece que a esquerda ela só pega a parte de que, enfim, você precisa ter atenção aos pobres. Então, de fato, se você olhar para a religião, existe esse discurso. Mas absolutamente toda a dinâmica da religião cristã está ligada à busca, a ir atrás, né? A você se movimentar, a você não ficar parado passivamente esperando. Então, e isso aí eles rejeitam. A esquerda tem uma visão que rejeita isso e a direita, nesse sentido, adota essa visão. A visão da busca incessante, do movimento. Pô, se você olhar, todos os milagres, né, foram feitos depois que a pessoa ralou. O cara foi curado, mas ele não ficou em casa esperando, acho que não vou, tô com preguiça, aí Jesus foi lá e curou o cara. Não, ele foi atrás, né? A multiplicação dos peixes, então o cara passou lá a noite inteira tentando pescar e não deu nada, e depois, enfim, veio a recompensa, como você bem disse. Eu gosto muito de uma interpretação da abertura do Mar Vermelho, que diz o seguinte: o mar não se abriu para o povo eleito, né? O povo ele avançou no mar e só depois de então Deus, compadecido, abriu o mar de tanta fé, as pessoas marcharem naquele mar fechado. Então o mar, ele inicialmente estava fechado, as pessoas se tornaram eleitas porque foram atrás e buscaram. Essa dinâmica a esquerda abandona, ela só faz o discurso religioso ou cristão. Isso tem muito a ver com padres esquerdistas, inclusive, que acham que não, os pobres são coitadinhos, eles são ali pessoas que nasceram e tem que morrer assim, que não podem ensinar para eles uma dinâmica da busca, uma dinâmica, como você disse, da recompensa, uma dinâmica. E isso, olha bem, perceba, todos os milagres foram isso. Nem o milagre, Jesus foi atrás do cara e falou assim: opa, tem aqui alguém precisando de um milagre? Estou eu aqui meio na cama, mas será que vai? Não tem isso. Tem sempre uma entrega que pressupõe o ganho. E isso tem muito a ver com a esquerda. E eu acho que esse é o raciocínio mais nefasto que existe hoje dentro do país. Um raciocínio, e isso está dentro do governo, isso está dentro da lógica do governo, sobretudo de uma matriz ali mais ideológica desse governo Lula, do governo petista, do PSOL, do PSTU, de toda a esquerda, que nós precisamos cuidar das pessoas, independente das pessoas merecerem ou fazerem por onde. E isso é muito ruim. Nenhum país consegue evoluir enquanto o seu povo, ele tá nem aí. Eu tô aqui, o Bolsa Família é um bom exemplo. Eu tô aqui, enfim, eu vivo desse jeito. Tá tudo certo para mim. Não, cara, vai atrás, pô, gira, se movimenta, você está vivo enquanto faz isso, faz movimento.
Eu gosto desse programa porque esse programa tem espaço para ir mais a fundo nas coisas. É uma análise que a gente sem aqui falsa modéstia e sem arrogância. A gente não é mais do que ninguém. Mas a gente tem aqui tempo e dedicação para estudar antes e para ir um pouco além. E veja só, nessa nossa conversa a gente já fez uma análise econômica de que isso não funciona, acabou de fazer, fez uma análise moral de que dinheiro e moralidade não se relacionam necessariamente, mas sim o uso que você faz do dinheiro. A gente fez uma análise pragmática de que isso não funciona ao redor do mundo. A gente fez uma análise sob o ponto de vista de ideologias, como que o próprio progressismo critica essa visão. Ou seja, a gente fez uma análise da hipocrisia moral de quem está fazendo esse tipo de discurso enquanto se baba nos privilégios extraídos do próprio povo. Ou seja, a gente tem aqui já um conjunto aí de 5, 6, 7 razões para a gente mostrar por que esse tipo de discurso é altamente nocivo para a sociedade e dificilmente você vai achar em outro programa, fazendo aqui já uma propaganda no nosso programa. Se você gosta, se você aprecia isso, deixa aí o seu like, compartilha para mais gente fazer parte dessa jornada de que você já faz parte assistindo, acompanhando e deixando o seu joinha aí, que permite a nossa voz chegar mais longe. Aproveitando o gancho que o Deltan fez, vai lá. Só um complemento. E o louco dessa história é que a gente chama de progressista as pessoas que estão conformadas com a estagnação e de conservadores aqueles que buscam, se movimentam em prol de alguma coisa. Não é incrível? A gente precisa também repensar os conceitos que a gente dá às coisas. Os progressistas, eles são os estagnados. Os conservadores são os mais revolucionários. Hoje em dia a gente precisa repensar esses conceitos, porque tem por trás disso uma construção também histórica. Progressista tem que por trás da ideia de que, enfim, são pessoas que buscam, são os estagnados, são os conformados. Hoje a direita e os conservadores, assim chamados, são aqueles que estão buscando progresso. O progresso está com essas pessoas. São os problemas os limites da língua, né? Se usa um termo como esse progressista e tenta abarcar vários conceitos, e esses conceitos, por vezes, estão em contradição com o termo, né? Mas tem outro lado também da visão do Marcília, né? Não dá para negar que eles são progressistas. A questão é, progressistas para quem? Porque para eles está tendo muito progresso, eles estão ganhando muito dinheiro, o INSS está lá rolando, é triplex, é Guarujá, é um negócio... Olha, eles estão felizes da vida. Os sindicatos, as associações do INSS, tá tudo ótimo, eles são um verdadeiro progresso. Os partidos aí que reclamam do número de partidos estão lá no ministério com 4, 5, 6 ministérios, estão ótimo do progresso, e quem se ferra mesmo é o povo. Aí vem nós, os conservadores, conservar o tadinho, o coitado do povo, né? Tem esse lado. Mas eu também queria reforçar, ô Tosi, é impressionante, né? Como o PT sempre trabalha o ódio de alguma forma. A gente fala que é o governo do amor, ironicamente, porque eles sempre trabalham essa narrativa de quem eles odeiam mais. Será que eles odeiam mais o imposto que nós estamos colocando sobre eles ou os super ricos? Acho que eles odeiam mais os super ricos. Então, ao invés de fazer com que eles nos amem mais e a gente reduza aqui o imposto sobre eles, a gente faz com que eles odeiem mais o outro. Aí, no negócio do INSS, quem que eles odeiam mais? A gente que está permitindo a farra do INSS acontecer ou o Bolsonaro? Eu acho que eles podem odiar mais o Bolsonaro. Então vamos culpar o Bolsonaro. É sempre assim. Eles nunca trazem uma solução, nunca trazem uma proposta de melhoria, uma forma de progresso, igual o Marcília aqui falou. É sempre culpar alguém, é sempre achar uma outra narrativa, uma outra desculpa. O PT sobrevive disso, colocar a culpa nos outros e incentivar o ódio contra os terceiros que não sejam deles. Então é interessante a gente sempre analisar essa narrativa para desmentir ela sempre que for necessário nesse sentido. Pois olha, essa situação, né, de um governo que precisa ou procura fazer bondades sucessivamente para agradar o seu eleitorado e dizer que está ao lado dos mais pobres, isso não se sustenta se a gente pegar fatos simples do noticiário. Então o governo está aí acenando com Vale Gás. Vamos distribuir Vale Gás agora para todo mundo. Mas esse mesmo governo adiantou 16 milhões de reais para uma ONG que fica no subsolo, fica no porão do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E essa ONG vai fazer o quê? Vai limpar lixo da terra dos Yanomami em Roraima. Né? Imagine uma seleção, um convênio com 16 milhões de reais adiantados para uma ONG de metalúrgicos limpar lixo da terra dos indígenas em Roraima. Isso não precisa nem explicação, não precisa de legenda, né? Em si só já é alguma coisa que qualquer pessoa iletrada, analfabeta, entende que aí não faz sentido, aí tem coisa, né? Mas enfim, só
esse tema aí dessa ONG aí ainda vai dar o que dizer. Acompanhe no noticiário você, pesquise sobre a Unisol e o dinheiro que essa ONG recebeu adiantado para fazer limpeza da terra dos Yanomami. O Marcília, você viu essa história, Marcília? Não, eu queria aproveitar essa história e trazer uma outra, nessa linha mesmo do que você disse, e pegando os ganchos do Kilter e do Deltan, meus queridos netinhos. Eu fico aqui, hoje, por conta dessa coisa do voo da Janja e do Moraes, né, para Janja e no ginecologista, eu fui atrás de algumas notícias antigas e me deparei com, inclusive, uma notícia da Gazeta do Povo, que dizia que, isso em 2020, 2021, uma coisa assim, e que um dos ministros, não era um ministro do Bolsonaro, mas era um que estava substituindo um ministro do Bolsonaro, pegou um voo a serviço, que é uma das possibilidades, pegou um voo a serviço de uma cidade até outra e etc, e aquilo teria gasto, sei lá, 700 mil reais, uma coisa assim, mas a serviço, a lei permitia, e o Bolsonaro tinha demitido ele. Era essa a notícia da Gazeta. Então o Bolsonaro tinha demitido porque, embora legal, aquilo estava contrariando uma maneira dele lidar com o gasto público e aquilo não entrava em sintonia. Quer dizer, era legal, mas era imoral para ele. E eu fiquei pensando, e aí até o Bolsonaro, em nome disso, quis mudar, e mudou de fato algumas regras referente ao uso desses voos da FAB. Então, eu fico pensando aqui como nós também entramos numa defasagem moral. Se você olhar para as notícias, dos anos 90, se você olhar para as notícias do governo anterior, do ponto de vista moral mesmo, não é nem legal, do STF, do Congresso, enfim, dos nossos poderes, nós temos um decaimento moral. Nós fomos perdendo, houve uma erosão das instituições. Isso foi causado pelas pessoas que estavam e estiveram nesses cargos, né? Então, a gente fica também falando aqui de direita e esquerda, das eleições, e nós contra eles, mas a gente precisa reconhecer que esse governo, ele erodiu as instituições, esse governo junto com o STF, de tal maneira que eu fico muito preocupado com o que vai sobrar do Brasil, porque você acabar com as instituições é o verdadeiro golpe. Você erodir a moralidade das instituições é o verdadeiro golpe. Eu conheço, por exemplo, diversos diplomatas, pessoas sérias, dedicadas à carreira, e Itamaraty virou piada. Outro dia eu estava vendo um jornalista chamando o Itamaraty lá de canalha. Quer dizer, nunca houve isso. O Itamaraty virou qualquer coisa. Por quê? Porque fica elaborando notinha a 4 mãos com o STF, quando é atacado entre aspas, pelo governo norte-americano. Então, assim, esse é um ponto importante também dessa história do nós contra eles, porque a gente precisa entender que nesse jogo que eles construíram, nós contra eles, sempre parece, então, que existe um lado melhor e um pior. Mas houve aqui mesmo uma destruição das instituições por parte da esquerda enquanto no poder, que vai ser muito difícil da gente reconstruir. Não é só a direita subir ao poder, é a direita reconstruir mesmo a institucionalidade nesse país. Isso se perdeu. Marcília, sabe qual que é Você me lembrou aqui qual que é a principal coisa... Para Lava Jato, né, Deltan? Sim, com certeza. Agora, qual é a principal coisa que o PT deveria fazer para cuidar dos pobres, para cuidar da população brasileira? Ter um projeto de país. O que significa ter um projeto de país? Quem estuda economia sabe que para você desenvolver o país no curto prazo, você fomenta o consumo. Como que você fomenta o consumo? Baixando juros, com taxas de juros baixas. A gente tem, justamente por conta do excesso de gasto governamental, um dos juros mais altos do planeta, do mundo. Então, por aí a gente não vai crescer. Para você crescer o país no médio prazo, você precisa de uma política de investimentos industriais, de desenvolver a nossa vocação nacional, de investimento em tecnologia, da gente deixar de ser um país que exporta matéria bruta, commodities, produto tirado da terra, seja soja, milho, trigo,
para beneficiar esses produtos antes de exportar, para você exportar com valor maior, com valor agregado, com tecnologia agregada. Mas não, a gente é grande exportador de soja, soja, milho, trigo. E a idade começa a chegar. Aí você vai olhar para a nossa bolsa de valores, as nossas grandes empresas são empresas que tiram minério de ferro, outros minérios da terra. Você vai olhar a Petrobras, tira petróleo da terra, Vale do Rio Doce, por aí vai. Mais uma vez, a gente exporta aí toneladas de ferro para ir importar alguns quilos de chip que tem um valor equivalente porque a gente não agregou valor na produção, porque a gente não tem tecnologia. Então, para a gente crescer no médio prazo, para prosperar, para aumentar a renda de todo mundo, a gente precisa ter uma política de desenvolvimento econômico sintonizada com a vocação do país. E claro que para isso você precisa investir em mão de obra, educação de qualidade, você precisa aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, que hoje é 1/4 da produtividade do trabalhador americano. Não tem milagre para você aumentar o salário que você não seja aumentar a produtividade. E para você desenvolver o país no longo prazo, entra exatamente o que o Marcília falou. Você precisa de instituições, regras do jogo claras. Corromper não pode, cadeia. Roubar não pode, cadeia. O cara pratica um crime na rua, 1 furto, 2 furtos, 3 furtos, você cadeia. Não pode praticar 90 furtos, tá na rua. Você abusa do poder, impeachment no ministro Supremo. Você pratica a pedalada fiscal, impeachment com cassação de direitos políticos. Você segue a Constituição, você não inventa a regra. Pessoa falou, usou o discurso legitimamente, não é censura. Você respeita a imunidade parlamentar. Então, o Marcília está certo. E isso gera uma fuga das pessoas do país. Uma fuga dos milionários, uma fuga dos bilionários do país. Por quê? Porque eles têm medo de deixar o dinheiro aqui. Olha só o que saiu nesse ano. E olha só, eles estão desenvolvendo um discurso de que rico é imoral. Isso aqui vai intensificar o nosso problema. O Brasil será o 6º país com maior êxodo de milionários em 2025, projeta a consultoria Halen & Partners. Uma notícia aqui do Infomoney. 1.200 milionários vão deixar o país. É o 6º lugar do mundo com maior êxodo, maior saída de milionários. E por que é importante a gente reter nossos milionários? Porque sem investimento você não aumenta a produção, você não aumenta a empregabilidade, o número de empregos, você não aumenta a riqueza produzida no país. Você precisa dessa riqueza desses milionários para a gente crescer com o país. E aí o governo Lula vai e faz o quê? Ajuda os milionários, empurra eles para fora do país, contribuindo para que eles vão embora em vez de ficarem por aqui. É isso que o PT está fazendo. Esse é o nosso desgoverno. Promovendo a igualdade. Todo mundo pobre, então. É por aí. Só ele sim. Olha, esse discurso que procura dividir ao máximo para conquistar, né, lembra estratégias militares, mas também não tem como não lembrar da estratégia de Joseph Stalin, o tirano soviético, que classificava todos que discordavam dele de, aspas, inimigos do povo. Não é de espantar que Lula e o PT recorram a métodos totalitários para intimidar os opositores, né? Mas isso não acaba, de certa forma, expondo ainda mais a fragilidade de um governo que está em desespero? Os marqueteiros do Lula, será que eles não tinham de onde tirar uma ideia melhor do que partir para esse tipo de enfrentamento típico lá dos primórdios do marxismo e de um tirano como foi o próprio Stalin? Essa expressão evoluiu, né? Os inimigos do povo, depois vieram os antidemocráticos, os discursadores do ódio, e aí culminou com o máximo de tudo que são os bolsonaristas, né? Essa expressão, discurso do discurso dos inimigos do povo usada por Stalin, era um pretexto que o Stalin usava contra opositores políticos, contra todos os dissidentes ideológicos do regime, para jogá-los na prisão, para prendê-los, para matá-los, para ostracizá-los. Foi uma estratégia de comunicação, de narrativa política que o Stalin inventou para poder ferrar os seus inimigos políticos. E hoje, a estratégia ainda existe, ela só mudou de roupagem. Hoje você fala que são as pessoas que são os antidemocráticos, são os golpistas, são os do 8 de janeiro, são os que propagam o discurso de ódio, os conservadores, os cristãos, os radicais, extrema-direita, não tem direita, todo mundo extrema-direita. A gente só mudou a roupagem, mas as estratégias permanecem a mesma. A tentativa de matar politicamente, de perseguição política, de ostracismo, de censura, de derrubada, de calar, de jogar na prisão. Hoje no Brasil, a gente vive aquilo que, claro que em proporção menor, aquilo que Stalin, feitas as devidas
adaptações, aplicou lá atrás ao criar a figura dos inimigos do povo. Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade muito dura no Brasil e a gente tem que lutar para mudar isso, e uma janela é a eleição do ano que vem. Olha, nos dois vídeos que a gente assistiu no início, do PT e do União Progressistas, foi utilizada a inteligência artificial. Curiosamente, saiu hoje a notícia de que, por ordem da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, foi criado um grupo para debater regras contra o uso indevido da inteligência artificial na campanha eleitoral do ano que vem. Será que, se dependesse da Carmen Lúcia, esses videozinhos aí dos partidos poderiam ser banidos até mesmo antes de ir para o ar? Essa mesma ministra, a Carmen Lúcia, disse na semana passada, durante o julgamento, que era preciso impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem os espaços digitais no Brasil. É inacreditável que ela tenha falado isso, mas está gravado, está registrado, né? Quem deve dominar o espaço digital no Brasil, Marcília? Esses 213 milhões de tiranos, que somos nós, os pobres, o povo, nós estamos fora. Essa fala dela, né, dos tiranos, e essa ambição de regular e controlar tudo, a inteligência artificial é um bom exemplo disso, porque a inteligência artificial não tem nem como você regular ou controlar. Não tem o que fazer nesse momento, porque ainda é algo muito novo. Ainda a gente está, portanto, no máximo no terreno de uma compreensão ética do que a inteligência artificial é ou pode ser. Nós não temos como entrar, entendo eu, né, no terreno do direito quando algo ainda não está pronto. Eu vou regular se é lícito ou ilícito algo que eu não sei o que é. Eu não sei qual o uso. O TSE fez isso, por exemplo, nas últimas eleições com o deepfake. Então eles não sabiam como regular, proibiram a tecnologia. Não vou proibir tudo, porque se isso daqui pode ser usado ilicitamente, então proíbo tudo. Então eles partem desse princípio para tentar regular o que ainda não está pronto, né? O que ainda não se compreendeu por completo. Mas essa ânsia de o mundo digital estar nas mãos dos bárbaros, essa visão, ou como disse o Deltano, os inimigos do povo, que é uma visão já stalinista, ou dos bolsonaristas, que é uma visão moderna aqui brasileira, ou que está na mão dos fascistas, ou enfim, a gente vê os extremistas, né, da direita e etc. Isso tudo eu tenho insistido nisso, e vou dizer no que eu estou insistindo, porque eu acho que tem mesmo por trás disso essa visão. É uma visão elitista. É uma visão elitista do STF e da esquerda de uma forma geral. A esquerda é elitista. A esquerda enxerga, e não só a esquerda, mas um terreno ali que a gente vai chamar de isentolândia. Eles enxergam o país ideal como aquele que estava nas mãos do Fernando Henrique, que era um cara que não era nem lá nem cá, ninguém sabia que banda tocava, mas ele era professor e falava francês, entendeu? Então, pô, o cara tá ferrando com a gente, mas ele fala francês. Pô, né? Ser ferrado em francês é outra história. Então, é isso. É nesse lugar. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não sabe falar direito, erra no inglês, está ali associado a pessoas que não são da intelectualidade. Você entendeu? É nesse lugar que as pessoas enxergam. Como eu até disse já uma vez, existe um nojo estético em relação ao bolsonarismo por parte dessas autoridades, por parte do STF, por parte da esquerda. Agora, curiosamente, um nojo estético por parte de uma esquerda que é governada por um presidente que não sabe falar o português. Imagina o inglês. Mas aí é porque ele é do povo, aí ele é de um povo, aí ele tem uma biografia que o popular dele vale, mas o popular do Bolsonaro não vale. Então é nesse lugar que nós estamos. Não é só uma questão de controle pelo controle, é uma questão mesmo de concepção de mundo. Quando você vê a ministra Carmen falando, você entende ali que tem uma interrogação ali dentro da cabeça dela, né? Uma interrogação meio procurando uma companhia. É um tico ali procurando um teco. Tem uma falta de capacidade cognitiva de entender o mundo para além de si.
Isso é muito grave mesmo nos ministros, em parte deles, pelo menos, é muito grave em outras autoridades. Por exemplo, a gente falou tanto aqui do André Mendonça. Pô, André Mendonça é o ministro que fez esse voto todo, ele vai para o Gilmar Palusa. Pô, você não acha que não era para um ministro desse não ir para um evento desse, gente? Então, acho que eles vivem num lugar um pouco inacessível para nós, né? E tem dificuldade de compreender, portanto, as coisas que nós compreendemos com mais facilidade. O que é, Marcília? É que para Carmen Lúcia, ela confunde a liberdade com a tirania. Então, os 213 milhões de brasileiros livres são todos tiranos. E os únicos que são justiceiros de verdade são os 11. Né? Os 213 milhões está tudo errado. E os justiceiros, os paladinos da justiça, são os 11 ministros. Essa é a lógica deles. A gente está lidando aqui com um bando de pessoas, sequer são pessoas que não têm civilidade nenhuma, que cometem crimes de ódio, que abusam daquilo que falam e fazem. Então nós somos os iluminados que precisamos dar a eles, assim como Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, as regras e o entendimento do que deve ou não ser feito na rede social e como as redes devem agir. Não é o poder legislativo que foi eleito para isso, para regular, para fazer leis, para elaborar, para vetar, para trabalhar, para dialogar. Não, somos nós, os ministros, que não fomos votados por ninguém, que devemos fazer isso a partir do nada, sem ser provocado por ninguém, a não ser, claro, pelo governo Lula, que pede auxílio para eles a todo momento. Mas queria ressaltar essa fala do Marcília de que sim, de fato há um elitismo visível, tanto não só nos ministros do STF que vão para o Gilmar Palusa, que fazem toda essa narrativa de serem superiores, mas também no próprio governo Lula. A gente estava falando aqui um pouco tempo atrás sobre a Janja, e eu comparo o papel da Janja que ela faz com o papel que a Michelle faz e que a Michelle fazia como primeira-dama, e é completamente discrepante. A Janja, ela diz defender as mulheres. Agora, eu não sei se ela defende as mulheres em Paris, em Roma, em São Petersburgo, no Japão, porque as mulheres brasileiras eu nunca vi ela defendendo. Enquanto a gente tinha um trabalho da Michelle, que ela visitava os deficientes. Eu lembro da cena que ela chamou as crianças com deficiência para visitar o Palácio do Planalto. As crianças foram na piscina, ela falava em libras. Aquilo sim era inclusão de verdade. Aquilo sim era trabalhar com a sociedade. Eu não via ela viajando, esbanjando dinheiro público, comprando móveis caros para o Palácio do Planalto. Isso não acontecia, mas para eles nós somos os extremistas, nós somos o inimigo do povo. Quando o Marcília fala desse nojo estético, não é um nojo pelos bolsonaristas, é um nojo pelo povo. Porque o Lula se recusa a ir a uma manifestação que tenha povo, ele quer ir onde tem um teatro. Ele pede lá para o dono da fábrica, do sindicato, colocar um povo lá que vai aplaudir ele, quem não pode estar fora, não vai naquele dia, eles dão a liberação, e aí só fica lá quem vai aplaudir. Se ele se mete no meio do povo, eles não conseguem. O ministro Alexandre de Moraes vai no restaurante e ele é xingado. O Lula sai na rua, ele é vaiado. Grita um ladrão, e daí vão investigar a mulher que falou ladrão, porque daí é uma pequena tirana, né? Você passa pela rua, grita Lula ladrão, pro próprio Lula, ela está sendo uma tirana e precisa ser investigada, o STF colocou ela para ser investigada. Então, é uma completa inversão de valores, onde essa elite política ela domina e o povo é completamente demonizado e precisa aí, então, né, seguir as regras dessa elite. Olha, Gui, eu quero discordar. Deixa eu discordar do Gui, eu achei uma coisa muito errada. Só lembrar uma coisa aqui, numa mesma semana, antes que eu esqueça, numa mesma semana a Carmen Lúcia criou o crime de incitação à ódia, né? A ódia, e chamou os 213 milhões de brasileiros de pequenos tiranos. É isso mesmo. Mas eu quero corrigir aqui, o Gui está redondamente errado quando ele coloca que o STF se acha o Moisés que recebeu as tábuas de Deus. Não, o STF se acha Deus. Não se acha o Moisés que recebeu. Quem é Deus? Eles são Deus. Como assim? Alguém acima deles? Não Moisés é a PGR, né? Moisés hoje é a PGR. Olha lá, e olha lá ainda. É isso mesmo. Eu não sei se não é ali um Deus junto com os deuses ali. Agora, eu achei bem blasfêmia. Perdoa, falei, desculpa, falei. Não, eu ia falar o nome dos ministros em vão, é isso? Você sabe que essa fala da Carmen Lúcia, muita gente não prestou atenção, não sei se você reparou nisso, Marcília, mas um trecho da fala dela revela muito sobre a visão do STF e a visão que eles têm lá. Depois ela falar dos 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, ela fala assim: soberana é a Constituição, soberano é o Estado brasileiro. É aquele tipo de criação de uma ideia abstrata e você coloca essa ideia abstrata acima do indivíduo. Então vejam, soberano é o Estado.
Como assim? Isso conflita radicalmente com toda a nossa ideia de direitos fundamentais, que são direitos intocáveis pelo Estado. Não são direitos dados pelo Estado, mas reconhecidos. E aí você vai ter diferentes visões, como a visão de que direitos fundamentais são direitos divinos, naturais, imanentes à condição humana, imanentes à dignidade do ser humano. A visão cristã de que isso decorre do imago Dei, de os seres humanos serem criados à imagem de Deus. Toda uma construção histórica de que o Estado não toca, o Estado é feito para proteger esses direitos. E não que o Estado é soberano sobre as pessoas, sobre esses direitos fundamentais. É o contrário, o Estado não pode tocar, ele é feito para proteger esses direitos. E essa visão ainda de que o Estado é soberano, de que o direito é soberano, feitos por mãos humanas, essa entidade abstrata, é o que legitimou os grandes abusos feitos contra indivíduos ao longo da história. Os piores terrores contra indivíduos do século XX foram feitos a partir de um Estado soberano, a partir de um direito soberano, que foi usado como instrumento do poder nas mãos dos poderosos. Isso conflita ainda com a nossa visão de mundo cristã, de que soberano é Deus, não é o Estado que é soberano. E o Estado tem um papel, sim, na sociedade, mas é um papel limitado. Essa visão de Estado soberano é a visão que legitima o Estado entrar na família e dizer como que você tem que cuidar e criar dos seus filhos. É a visão que legitima ele entrar no discurso e dizer que agora, a partir de agora todo mundo vai falar todes. E não mais todos, pode ser o próximo passo. É a visão que permite ao Estado desconstruir a sociedade, porque o Estado é soberano. Vocês são todos opressores, pequenos tiranos que oprimem as minorias, mas eles regulam as redes sociais alegando as minorias, mas eles desprotegem a menor minoria, que é o indivíduo. Eles deixam o indivíduo e a sua liberdade de expressão à mercê de um Estado todo-poderoso, soberano, que censura e abusa contra os indivíduos. Marcília, comenta aí. Eu na verdade, esse ponto, eu até nem tinha me atentado, mas ela fala mesmo, né? Ela fala que soberano é o Estado, soberano é o direito e tal. E se você for pensar, soberano é o povo, né? Se for soberano é Deus, soberano é aqui para o direito, soberano é o povo. O STF, ele só existe. Eu comentei esse assunto até dizendo em um outro momento que eu prefiro 213 milhões de tiranos do que 11 tiranos, né? Porque com 213 milhões de tiranias, a tirania se dissolve. E é isso que acontece mesmo dentro de uma democracia. A gente é que nem salto ornamental, sabe? Que você pula e aí tem 3 notas. Tem a nota maior, a nota menor e a nota do meio. Aí tiram as duas e fica do meio. É isso que é democracia. Então tem os tiranos e tem os não tiranos e fica a média. Agora, em 11 tiranos, a tirania não se dissolve, ela fica ali concentrada, é isso que a gente tem dentro do STF. E um ponto que é relevante é que, assim, o STF só existe porque nós outorgamos ao STF esse poder. Nós, povo, legitimamos o STF no momento em que, por meio dos nossos representantes, na Constituinte, a Constituição foi feita. A Constituição, o STF só existe por causa da Constituição. Quem fez a Constituição fomos nós, por meio da representação dos parlamentares, ponto. Então, assim, se há alguém soberano, somos nós, o povo, e nós é que estamos sendo chamados de tiranos. É incrível, mas a subversão, ou a perversão, melhor dizendo, de valores por parte da ministra e por parte dos demais ali também, que concordam com essa visão, ou pelo menos se calam diante da discordância, né, o que é, para mim, tão indigno quanto, essa perversão é nociva, pois nós vamos neutralizando e normalizando o absurdo de um STF se achar mais relevante que o povo, se achar mais... E isso não está só na fala dela, hein? Vamos nos lembrar da recente fala do Barroso dizendo que queria recivilizar as pessoas. Então, nós somos tiranos que precisamos ser recivilizados por 11
que sim, aí são tiranos por se acharem os recivilizadores. O problema aqui da tirania está em quem acha os outros tiranos. Quem precisa ser civilizado é quem quer civilizar os outros. É isso que eles, ali o Tico e Teco não entra em contato nesse momento, ou entra na verdade, e eles acham que estão, na verdade, imunes, estão encastelados, claro, mas estão também imunes a qualquer tipo de crítica. E essa regulação das redes vai ser mais um tijolinho na imunidade à crítica do STF e dos ministros. Quando a gente permitiu, ou quando eles fixaram nessa tese que falas antidemocráticas seriam passíveis de retirada do ar, bom, com certeza absoluta nós criminalizamos a crítica. Por quê? Não é novo que crítica a ministros do STF já são tidas e havidas como um ataque até mesmo à soberania do Estado. Olha, o que marca aqui a linha editorial da Gazeta do Povo e também no nosso programa é a defesa intransigente da liberdade de expressão. Eu fico pensando aqui se nessa parede aí que imita um tijolinho atrás, a gente não deveria emoldurar certas frases, como essa frase da Carmen Lúcia, para a gente lembrar, para as pessoas lembrarem, né? Essa e outras do ministro do STF, com quem a gente está lidando hoje, né? Como são as cabeças... Mural da vergonha. Exato. Muro das lamentações. Já pensou? Estaria emoldurado ali a frase da Carmen Lúcia. Ela disse que é preciso impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos dominem os espaços digitais no Brasil. É uma frase que define tão bem a cabeça de algumas pessoas que merecia estar emoldurada, né? Mas vai ter que ampliar o estúdio aí. Vai ter que fazer uma galeria aqui de frases anti-liberdade de expressão no Brasil de 2025. Olha, noutra frente, o ex-presidente Bolsonaro, que comandou um ato de protesto em São Paulo no fim de semana, reforçou o discurso de que, tão importante quanto ganhar a presidência no ano que vem, será a direita obter maioria consolidada no Senado e na Câmara. Esse tem sido o mantra de Bolsonaro. Veja o que ele disse na Avenida Paulista. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Está aí o discurso do presidente Bolsonaro, que não é novo, ele tem repisado nisso, né, tem enfatizado isso, é o mantra dele, como a gente disse. E uma das críticas que se fez a esse discurso dele é de que o Bolsonaro estaria tentando criar uma espécie de poder paralelo para fiscalizar, se contrapor ao STF. Esse poder paralelo seria a Câmara ou o Congresso. Esse poder paralelo não existe? Não é institucional, Deltan? Eu fiquei perplexo. Eu tive que ver a matéria que falava essa crítica, que inventou essa crítica, para eu conseguir acreditar. E eu li, eu tive que reler, e eu pensei, será que foi um mau uso da palavra? Porque em que sentido está usando essa palavra poder paralelo? Será que é um poder paralelo à presidência? Porque aí faz sentido, é o Congresso Nacional. Mas não, falava criar um poder paralelo. Essa foi a expressão usada no jornal, nesse veículo de esquerda. Criar um poder paralelo. Como assim? Ele está falando de disputar e eleger pessoas democraticamente para o Congresso Nacional. E aí a mídia retrata esse discurso do Bolsonaro como criar um poder paralelo. Isso num contexto, presta atenção no contexto, em que Bolsonaro está sendo acusado como golpista, como quem age fora das linhas da Constituição. Aí você usa essa expressão criar um poder paralelo
Isso traz toda uma conotação de que ele está criando poder paralelo ao Estado, de que ele está agindo de forma ilegítima, de que o discurso dele é golpista, de que o discurso dele é anti-institucional. É essa a conotação que se quis dar, criar um poder paralelo, quando ele não está falando de nada paralelo, ele está falando do que é usado na Constituição, do que está previsto na Constituição, a ocupação de cadeiras no Congresso Nacional, no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pessoas eleitas, escolhidas legitimamente pelo povo para representá-las. Ou seja, ele está defendendo algo que está no núcleo da democracia, como legítimo, como institucional, como correto. Agora a gente tem que falar para eles o que é poder paralelo. Talvez essa matéria desse veículo de esquerda devesse falar com todas as letras que existe sim um poder paralelo no Brasil. Um poder paralelo à Constituição, que usurpa as competências dos outros poderes. Um poder paralelo no Supremo Tribunal Federal que atropela o Congresso Nacional sem ter poder para isso. Um poder paralelo que censura as pessoas sem ter poder dado pela Constituição e pelo povo para isso. Um poder paralelo de ministros do Supremo que indicam quem vai ocupar cargo no Tribunal de Contas, no TSE, escolhidos pelo presidente, quem vai ocupar cargos no STJ, quem vai ocupar cargos no próprio governo, indicados por ministros do Supremo. A gente precisa falar sim que existe um poder paralelo e ele vai ser exercitado, sabe onde agora? Lá no Gilmar Palusa. Esse é o poder paralelo. É o poder em que vão se encontrar no escurinho empresários, vários deles aí com a sua ficha corrida, inclusive por corrupção, ministros do STF, autoridades da cúpula do Poder Executivo, todos juntos ali no escurinho. Isso é o poder paralelo, à margem da institucionalidade, à margem do que é público, à margem da transparência. A gente precisa sim falar de um poder paralelo, que é o poder que ocupa as favelas, as comunidades carentes em Rio de Janeiro, São Paulo, o poder do tráfico. A gente tem muito poder paralelo que exerce ilegitimamente um poder que não é dado pela Constituição, um poder que deveria, no caso dessas comunidades, ser ocupado pelo Estado, ser administrado, ser exercido pelo Estado, mas que é exercido por criminosos. E aí você tem os criminosos que exercem seu poder nessas áreas geográficas conhecidas como comunidades, como favelas, e aí você tem o poder paralelo, o poder criminoso igualmente, que é exercido em Brasília por altos figurões que abusam do poder toda hora contra o próprio povo brasileiro. Esse sim é o poder paralelo que foi criado e que a gente precisa discutir. O que o Bolsonaro fez, meus amigos, o que o Bolsonaro fez foi falar legitimamente numa disputa que se chama eleições e ocupação legítima das cadeiras do Parlamento Nacional. Tosi, eu vejo um projeto de poder, de fato, muito sólido do Bolsonaro há bastante tempo. Não é nenhum poder paralelo, é o poder institucional mesmo, o poder eleito pelo povo, o poder que deveria ser o poder que a democracia coloca como poder. Bolsonaro é uma figura que foi muitas vezes deputado e muitas vezes foi uma voz solitária dentro do Congresso Nacional, se elege como presidente pela primeira vez de uma verdadeira direita que antes não existia, ele assume essa bandeira e vira um grande representante, o primeiro representante, quem desbravou e foi lá e fez acontecer. Mas fato é que quando ele entrou na presidência sem poder. Ele entrou na presidência tendo que negociar com o Centrão, tendo que negociar com a esquerda, para conseguir governar. Porque ele não tinha presidencialismo, ele não conseguia. A gente fala dentro da teoria de política, da teoria de governo, que existe, claro, o cargo do presidente e existe o poder do presidente de governar, que é o presidencialismo. Então ele não tinha essa capacidade, porque ele não tinha o Congresso. Então, por mais que ele quisesse fazer grandes mudanças, grandes reformas, grandes medidas, não conseguia passar 100%. Deltan estava lá, sabe como foi difícil trabalhar no Congresso, ficar 6 meses tendo que negociar com todo mundo, fazer acontecer as pautas, tudo. É muito difícil. Por isso que ele fala, me deem 50% do Congresso, me deem 50% do Senado, e a gente faz o nosso Brasil. O Brasil que a gente tem hoje, não se engane, é um Brasil de 16, 18 anos de PT. É um Brasil de poder do PT, de poder da esquerda, de poder do Lula. Esse é o resultado que a gente tem hoje. Bolsonaro está fazendo contraponto. Falou, está na hora da gente colocar o nosso poder, de colocar o nosso projeto. Ele sim tem um projeto de poder, um projeto pragmático de política a ser feito, que dá para acontecer via eleições, democracia. Não é indicar um ministro do STF que vai lá e vai derrubar tudo que o Congresso faz. Isso, na minha visão, que o Deltan muito bem colocou aqui, é poder paralelo. Poder paralelo é você perder uma votação no Senado e pegar um senadorzinho lá que não concordou com perder aquilo lá e abrir uma ação no Supremo Tribunal Federal. Isso é poder paralelo, porque não aceita derrota.
e judicializa tudo, que é perdido democraticamente. Então a gente precisa separar as coisas, colocar o preto no branco e falar o que é a verdade. E a verdade é que sim, Bolsonaro defende um projeto de poder, claro, um projeto de poder para que a direita ocupe esses espaços, ocupe esses cargos. A gente viu agora a dificuldade que foi na eleição de presidente da Câmara e do Senado. Não tinha voto suficiente para eleger um senador, um presidente da Casa do Senado nosso, um presidente da Câmara dos Deputados nosso, porque simplesmente tinha mais gente do outro lado do que nosso. E aí é matemática, a conta não fecha, a conta não bate. Então a gente fez campanha, a gente pediu voto, a gente conseguiu gente, conseguiu deputado, conseguiu senador e tal, e não deu, porque não tinha gente suficiente. Então faz muito sentido esse discurso do Bolsonaro. Pela primeira vez, a gente está olhando com mais atenção uma eleição de Senado na história do Brasil. Nunca se olha tanto para o Senado da República, para o Senado, para a Câmara dos Senadores, como se está olhando hoje. Então, ele está mudando. Olha, não é só o presidente, não. Vocês esqueceram aqui quem governa de verdade, vocês esqueceram o jogo como é jogado. Então, sim, é importante a gente ter um presidente, mas quem governa e faz a coisa acontecer é o Congresso, é o Poder Legislativo, e é lá que a gente precisa inundar também democraticamente. Dá a impressão que a gente terá nas urnas no ano que vem, dentre as várias opções para votar ali, um santinho do Alexandre de Moraes, né? Ou um anti-Alexandre de Moraes. Porque ele é, de certa forma, o fiel da balança, no sentido assim de que muitos vão votar ou motivados porque acham que ele é o Xandão, ele é o xerifão, e muitos vão votar conscientes de que não dá para ser esse sistema de coisas que um camarada manda no país e desmanda e faz o que bem entende, passa por cima das prerrogativas de advogados e dos réus, etc. Então, pro bem e pro mal, né, Marcília, o Alexandre de Moraes vai ter um plebiscito ano que vem nessa eleição para o Senado, eleição para presidente, para a Câmara, conforme os candidatos defenderam ou não esse posicionamento do Supremo e particularmente dele, o Alexandre de Moraes. Acho que o Moraes e o STF vão ser cabos eleitorais aí, né, pro bem e pro mal, né? Acho que a esquerda vai tentar dizer que eles foram muito importantes para salvar a democracia e a direita vai mostrar o quanto que isso é uma bobagem. Até porque, né, uma democracia não se salva pelo judiciário, né? O judiciário não tem poder para salvar uma democracia, então é uma mentira isso é uma fake news, e das piores. E a gente precisa entender essa história do poder paralelo. Isso me lembra um pouco quando o Lula perdeu as eleições de 89, vocês não estavam nem nascidos ainda, eu me lembro que o Lula ele começou a dizer que ele ia formar o governo paralelo. Olha só, então ele ia fazer um governo paralelo para ficar criticando o governo do Collor, né? Era o governo paralelo. Isso foi amplamente noticiado à época na imprensa, não sei se o Tosi lembra disso, mas a gente tinha ali, e logo, obviamente, isso foi tido como uma coisa ridícula que caiu no gosto da piada popular em pouquíssimo tempo. Mas o que me parece esquisito é que essas pessoas que estão chamando de governo paralelo, né, o jornal que fez isso, a matéria que fez isso, ela entende que tudo bem, nós temos um consórcio estatal entre STF e Executivo. Aí está tudo certo, não tem problema nenhum o STF e o Executivo andarem de mão dadas. Não tem problema nenhum o STF entregar governabilidade para o Executivo. Nenhum problema no Executivo bater palma para tudo quanto é coisa do STF. Nenhum problema na AGU ficar monitorando com o escritório pago por nós, fora do país, as ações contra o Moraes. Nada disso é absurdo, nada disso é paralelo, tudo isso é super legítimo. É super legítimo o STF legislar a respeito de tudo. É super legítimo o ministro Moraes ser o relator de todos os processos do mundo. Até o do IOF caiu com ele. Porque, afinal de contas, o ministro Gilmar falou assim, esse já tinha 2 casos com Moraes sobre o tema. Mas, claro, todos os casos do Brasil estão com Moraes. Não tem um tema que não esteja com Moraes. Se for partir desse pressuposto, Moraes vai ser o único juiz do Brasil, afinal de contas, nada não está com Moraes. Não tem uma coisa, até eu acho que a multa do meu condomínio é capaz de estar com Moraes. Se eu levar para o STF uma discussão
sobre o calote que eu levei ali na loteria. Bom, isso já tem um tema ali com o Moraes sobre isso, porque tudo há 6 anos está com o Moraes. Isso tudo é normal, isso tudo é legítimo para esse jornal que fez essa matéria, chamando de poder paralelo uma maioria de direita ou uma maioria bolsonarista dentro do Senado. Então, olha como a gente vai pervertendo as coisas. A gente está falando de imprensa, a gente não está falando da Voz do Brasil, a gente não está falando do Haddad ter dito isso, a gente não está falando do Lula, a gente não está falando do videozinho aí de inteligência artificial, a gente está falando de um jornalista que, em tese, pensa isso. Sabe-se lá se pensa mesmo, mas tomara que não, porque não é possível. Eu fico torcendo para que não pense. Mas que vem dentro de um jornal e fala isso daí. Então, assim, é nesse lugar que nós estamos. Olha, você já é assinante da Gazeta do Povo? Se você ainda não é assinante, não fique de fora das principais notícias do dia e das análises afiadas do nosso time de colunistas, tanto na Gazeta, no jornal, como também, claro, do Última Análise. Experimente a Gazeta por R$1 por mês. Esse é o nova campanha, nova promoção. Valor simbólico para você acompanhar todos os temas e assuntos que realmente importam no nosso dia a dia. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta a sua assinatura só por R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Olha, no final de semana, a mais prestigiada revista de economia do Hemisfério Norte, ou do planeta, quem sabe, a The Economist, fez mais uma matéria sobre o Brasil e desta vez o foco foi o presidente Lula. A reportagem mostra que Lula tem escolhido se mostrar cada vez mais hostil ao Ocidente, preferindo se alinhar com a China, com a Rússia e o Irã. A matéria lembra que o Brasil é a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente americano Donald Trump. Em vez disso, procura se alinhar a Putin, a Xi Jinping e outros ditadores. E passou vergonha ao Lula em Moscou quando tentou convencer o Putin que o Brasil deveria mediar o fim da guerra. A revista lembrou isso. Aspas, nem Putin nem ninguém lhe deu ouvidos, escreveu a reportagem. Bom, eu paro aí para perguntar, esse parece ser um problema crônico de Lula, não? Pouca gente dá ouvidos para ele e ele está cada vez mais irritado também com isso. Por que o discurso de Lula tem cada vez menos apelo para qualquer plateia? Ele é um homem fora do seu tempo, está vivendo um anacronismo, né? Em pleno ano de 2025, parece como se estivesse vindo do túnel do tempo, né? Marcília, vamos lá, vamos começar contigo para inverter um pouco aí. Vamos, eu tenho um breaking news para trazer nesse assunto. Que é não ouvi. Eu tenho uma breaking news para trazer nesse assunto, Marcília. Peraí. Então se é breaking news, você começa, né? Não, eu só vou jogar para Marcília e eu falo depois. Só para trazer breaking news, Marcília. Olha só, breaking news. Para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso aqui. Isso aqui é breaking news. Você sabe que o Bolsonaro tem aquela medalha do triplo I, e eu quero te dizer agora que o Lula ganhou a medalha do triplo I. O Bolsonaro tem aquela medalha, que é do imbrochável, incomível e imorrível, que ele dá para certas pessoas, e o Lula acabou de ganhar a medalha do triplo I, mas ganhou da revista The Economist, que chamou ele de incoerente, impopular e irrelevante. É o triplo I de Lula. Vai lá, Marcília. Você ainda dá trela, Tosi? Você ainda dá trela pro Deltan? O problema desse triplo I é que o Lula ele vai achar que é com E, né? Então, é irrelevante. Eu não entendi, companheiro, que eu não falo inglês. Agora, veja só, se a gente for pensar, né, como o Lula, por que ele não é mais ouvido? Por que ele não está sendo ouvido por ninguém? Porque o Lula está cada vez menos relevante, de fato, né? A relevância do Lula hoje se fixa, né, ou se limita apenas às pessoas do núcleo mais duro do petismo, né, aquelas pessoas fiéis mesmo a ele, né? Então, hoje o Lula fala para essas pessoas e cada vez mais desconectado da realidade. Tem uma questão etária mesmo, enfim, que é assim, as pessoas... Enfim, o Lula está com 80 anos, né, vai fazer 80 anos, e é assim mesmo, a pessoa não tem mais saco para ficar acompanhando as coisas, isso acontece,
Todo mundo aqui já teve algum pai, parente, ou tem, que está ou esteve nessa idade, sabe? Enfim, as pessoas já não têm mais o saco que tinham quando tinham 60, quando tinham Lula com 50, 40 e assim por diante. É outro pique. Então, eu acho que tem isso. Mas tem também uma questão do Lula. Ele está de olho em outras coisas. Eu acho que o Lula não desligou-se mesmo do governo e está a fim de cuidar, de curtir a vida ou cuidar da sua biografia no sentido mais abstrato possível, não nesse governo, né? Aquela ideia dele voltar e fazer um bom governo, um terceiro bom governo, era uma ideia que ele desistiu no meio do caminho, né? Acho que ficou claro isso e ficou claro também para quem o trouxe. O Lula está acostumado a fazer aquela política de cachaça, né? De cachaceiro, de bar, de querer resolver a guerra da Ucrânia e da Rússia num barzinho tomando cerveja. Essa política ele quer fazer e não dá certo, claramente já passou essa época. A nova geração é não alcoólica, né? Sem álcool, não mistura mais com essas coisas. Mas nem com vodka não resolveu junto com o Putin lá, não é possível? Não resolveu. E até é bom lembrar isso, porque a revista ressaltou essa questão dele ter perdido relevância no cenário internacional. Isso é muito verdade. Antes o Lula tinha até uma relevância dentro dos BRICS, né? Com esse outro eixo, Rússia, China. Agora nem isso. Vai ter reunião do BRICS aqui, Xi Jinping já falou que não vai vir, Putin já falou que não vai vir. E aí? Não era esse o grupo? Ele e a Dilma. Mas tem o pessoal do Irã agora também. Não, é que agora tem os ditadores do Oriente Médio, né? Tem o Irã, tem os Emirados Árabes, tem a Arábia Saudita. Esses são os novos amigos do Lula, porque quem ele consegue atenção. Então ele caiu no esquecimento completo. Tinha o Biden lá, que ainda dava uma moral para ele, os dois velhos senis ali, né? Um falando, não entendia o outro, ninguém se entendia, ficava tudo certo. Agora com o Trump não tem mais conversa. Então ele está se isolando cada vez mais, não à toa virou uma persona não grata para Israel, porque só tem se aproximado de ditaduras e ditaduras islâmicas que querem destruir Israel e todo o resto do mundo. Então, é essa nova política do Lula, é a política internacional do desastre. Ele só consegue fazer desastre. É com os Estados Unidos, é com a China, é com a Rússia, se oferece para intermediar a guerra entre Rússia e Ucrânia, os dois negam e ninguém quer, e até o Vladimir, que está perdendo a guerra lá na Ucrânia, não quer falar com ele. Então, assim, é um negócio, ele está largado, as traças, né? Está isolado, e agora José, o que vai fazer? A festa acabou, a luz apagou, e acabou. Então, assim, o Lula, de fato, tem se revelado um anão diplomático, sua relevância é zero, tanto externamente quanto internamente, porque aqui no Brasil, não só a pesquisa de popularidade está decaindo cada vez mais, está cada vez mais impopular, menos popular, e o brasileiro não aprova, quem está lá fora não aprova, está vivendo a pior fase que tem, e vamos deixar ver até onde vai, até onde aguenta, porque as eleições aí promete para nós uma vitória esmagadora se tudo continuar assim. Mas há uma preocupação aí de que a economia brasileira pode sangrar, digamos, até as eleições, porque aí a Caixa de Bondades agora, para tentar atrair o voto, né, aquele voto daquela pessoa que recebe uma bondade, um assistencialismo, vai ser o último recurso, né? Vem aí Vale Gás, vem aí, quem sabe, Vale Roupa, Vale Camiseta, Sim. Vale Sapato, porque é o último recurso que eles sempre utilizam, né? Sim, por isso o desespero para aumentar imposto, para ter de onde tirar dinheiro para pagar essas benesses. E quando eu olho para essa matéria, ela trouxe um bom humor para o meu começo de semana hoje pela manhã, viu? Ela fez uma análise muito boa e o melhor está no final, vou deixar para te contar no final. Ela começa dizendo que o Lula ele está incoerente. Por que incoerente? Porque ele se arroga o pai da democracia, ele se diz amante da democracia, naquela fala em que ele elogiou os amantes. E ao mesmo tempo ele está abraçando ditaduras. Ele foi naquela viagem para a Rússia, se unindo a uma série de ditadores, para celebrar vitórias militares da Rússia. Ele foi o único país ocidental a criticar os Estados Unidos por terem atacado o Irã. Ele agiu de modo incoerente com as nações ocidentais e ele ainda criticou de modo muito duro. As outras nações ocidentais ou apoiaram ou apenas manifestaram preocupação, se limitaram a isso. Não. O Lula ele condenou veementemente, disse que foi um ataque à ordem internacional, ao direito internacional, Tosi. Então, o Lula, ao mesmo tempo que ele fala de democracia, ele executa condutas alinhadas com a ditadura, se alinhando à Rússia, indo visitar a China, estando agora criticando os Estados Unidos,
nesse ataque preventivo para neutralizar uma ameaça nuclear global. Mas mais do que isso, o Lula ele também tem se mostrado irrelevante no cenário internacional. E a revista traz duas evidências dessa irrelevância. Mostra que quando o Lula foi à Rússia, ele disse que o Brasil deveria mediar o conflito entre Israel e Irã, ou ainda entre Rússia e Ucrânia. E ele foi simplesmente, solenemente ignorado por todo mundo. Ninguém deu bola para isso. Mais ainda, o Lula ele tem sido ignorado pelo presidente dos Estados Unidos, que nem mencionou o Brasil desde a sua posse como presidente agora mais poderoso do mundo nesse governo Trump. E em terceiro lugar, o Lula ele se tornou altamente impopular, não só pela queda de popularidade medida aí nas estatísticas, nas pesquisas, foi a 28% de popularidade, mas o Lula se revelou impopular também na medida em que agora não está conseguindo nem sequer apoio do seu próprio Congresso, do seu próprio país, que agora está derrubando as medidas como aumento do IOF que fez, e ele vê um crescimento da direita no país, com um crescimento de um Brasil que é agro, que é conservador, um Brasil que tem um movimento evangélico crescente, um crescimento de uma visão de mundo evangélico, de uma ética protestante de trabalho e de uma visão de mundo evangélica de defesa da vida, de defesa da família. E aí a Economist acaba falando, ela fala no final da matéria, que se tudo continuar assim, se Bolsonaro escolher um líder de direita logo, unir a direita, certamente a direita vai ganhar as eleições de 2026. Por quê? No resumo da matéria, Lula está incoerente, impopular e irrelevante. É ou não é para a gente começar bem a semana? Marcília, você queria fazer algum comentário sobre isso para a gente encerrar aqui, fechar o programa? Dou a palavra a Vossa Senhoria para a gente fechar aqui. Não, eu acho que o Lula ele tá irrelevante. Eu acho que até essa reunião dos BRICS, talvez fique só ele e a Dilma, e aí seria engraçado, né? Porque aí a Dilma falando e ele não entende, ele falando e ninguém dá ouvidos a ele. Então eu acho que é uma boa dupla. A Dilma e o Lula vão fazer uma boa reunião e acho que tomara que filmem, porque... E alguém traduzindo, né, com linguagem de sinais, porque tem isso agora, tem que ter linguagem de sinais, e alguém traduzindo, um corajoso, uma pessoa valente, destemida, tendo a coragem de traduzir em linguagem de sinais. E no final, talvez o Lula faça um hang loose pela metade, como ele fez da última vez. Se vier alguém do Irã aí, eu fico pensando, será que a Janja vai comandar um protesto das mulheres contra o sistema iraniano de tratamento das mulheres, de perseguição, de prisão, cadeia, surra pública? Imagino que a esquerda deva se manifestar, né? Ela vai viajar para a França para defender as mulheres de lá. Só que não, né? Bom, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez ter vocês todos aqui no Última Análise desta segunda-feira, começando bem a semana, como disse o Deltan Dallagnol. Obrigado, Marcília. Obrigado, Deltan. Obrigado, Kilter. Obrigado especialmente a você que esteve com a gente. A gente se encontra todos os dias de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e reprise no dia seguinte, aqui no canal da Gazeta pela manhã. Obrigado, até o nosso próximo encontro.